Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 45 de Isaías. É isso. Vamos com esse louvor ao único que é digno de receber. Ontem a gente falou sobre quem não adorar, né? O que não é Deus. Como as pessoas às vezes estão se esforçando para fazer um Deus, né? Como elas estão tentando imaginar coisas, colocar aquilo ali, né, materializado e adorar aquilo ali, se entregar, né, em adoração. Mas o Senhor e foi muito bom. E aí ele finaliza dizendo assim: sou eu quem diz a Ciro, isso Deus falando, você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do templo. Então ele termina assim o capítulo 44, e nem deu tempo de comentar a respeito disso, mas hoje nós vamos ver mais coisas. Então ele vai dizer ali quem ele é. Agora, né, a gente vê um pouquinho ali, eu sou Deus, vocês devem me adorar, vocês devem me servir. E aí aqui ele vai dizer um pouquinho quem ele é. E é de estourar um pouco os miolos, mas vamos entender e vamos entender quem o nosso Deus é. Amém? Então vamos começar orando. Colocar aqui outro louvor, que eu acordei com ele na cabeça, Been So Good, da Tiffany. Bora. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Revela para nós quem Tu és, nos ajuda a compreender, a Te honrar, a não nos escandalizar nunca com o Senhor e com as coisas que o Senhor faz, e a compreender, Deus, um pouco mais de quem o Senhor é. O Senhor é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, tão digno, tão único. Sabe, o Senhor é sem comparações e muitas das vezes não cabe no nosso entendimento. Mas nos ajude aos poucos, lendo a Tua palavra, a ter essa compreensão. É o que nós oramos, te pedimos e colocamos esse momento diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim, capítulo 45. O Senhor ungiu Ciro como rei, ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Eu, Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. Parando rapidamente. Ciro, ele era um rei totalmente gentil.
Ciro era um rei que sequer conhecia Deus. Ele ainda não tinha. Ele tinha contato pelo contato que ele tinha com o povo de Israel, que em determinado tempo, ali no final de Reis, de Reis ou de Segunda Crônicas, vai falar um pouco sobre ele e vai falar muito sobre ele em Esdras. Não sei se em Neemias, mas em Esdras é certeza. Que é quando ele recebe o entendimento de que ele precisa libertar aquele povo. Eu tenho uma Bíblia cronológica que chega a colocar ele como... Fala assim, eu também achei, tipo, sem noção. Mas coloca assim, Ciro como Cristo. Por quê? Porque ele tem essa função de libertar aquele povo, de mandar embora, de fazer tudo por eles. E ele vai fazer minuciosamente tudo por eles. Vai dar dinheiro, vai dar aval, vai dar carta, vai dar tudo. Vai mandar quem está atrapalhando a reconstrução do templo parar, porque é a ordem dele. Vai deixar isso por escrito, tanto que mais tarde todo mundo que for... Enfim... Ciro é aquela pessoa que não conhece a Deus, mas é totalmente usada por Deus. E aqui, Deus está falando que é isso mesmo. Que olha só, o versículo 1 vai dizer: o Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Mas, no versículo 5... vai dizer, embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Então, Deus está falando que ele escolhe quem ele quer, porque ele não podia fazer. E aí eu escrevi isso, né? Deus podia libertar o povo. Libertar. Vocês estão livres. Ou podia usar alguém do meio deles, né? Mas nunca é assim, nunca é da maneira que a gente pensa, nunca é da maneira que a gente espera, nunca é da maneira que a gente escolhe, nunca é da maneira que a gente coloca Deus formatado ali na nossa caixinha. Porque Moisés também não foi. Moisés também foi um libertador e ele era do povo de Deus de fato, mas Moisés não era exatamente ali aquela, né? Dentro dos moldes, Moisés ele foi criado com o rei, Moisés matou, não sei o que, aí, entendeu? Então, e Deus usou um gentil, e aí Deus está falando que ele unge, que ele abre cadeias, corta correntes, tudo para que o homem que ele ungiu, que ele escolheu, levasse a cabo. Sabe, a fim, e ele vai dizer assim, é a fim de libertar o meu povo. Não vamos nos escandalizar com Deus. Não vamos nos escandalizar com Deus quando ele fizer coisas inimagináveis. Porque muitos se escandalizaram com Deus porque Jesus veio em forma humana, em forma de um homem servo, em forma, né? E eles falavam assim, e ele morreu no madeiro como maldito, e eles viraram e falaram assim, o meu Deus, o meu Messias, o Cristo que eu estou esperando, ele vai vir como um rei, vai vir forte, vai vir poderoso, vai acabar com o exército romano, vai acabar com eles. E Jesus... Então, assim, Deus é Deus. Deus é Deus. Nós não devemos nos escandalizar com quem Ele quer usar, o que Ele quer fazer, como Ele vai fazer. Amém? Continuando, antes que meu tempo acabe, vai dizer assim, um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro, o que é que você está fazendo? Nem diz, você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais, por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz, por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela.
Com as minhas próprias mãos, estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor diz ao povo de Israel: vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Sebá, aquela gente alta. Vocês os derrotarão e eles serão seus escravos e presos com correntes irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente: Deus está com vocês e não há outro Deus além dele. O Deus de Israel que salva o seu povo é um Deus que se esconde das pessoas. Os que fazem imagens serão humilhados, todos eles passarão vergonha. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele os salvou para sempre, e eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. O Senhor que criou os céus é um único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor, e não há outro Deus. Eu não falei nada em segredo, e não falei num lugar escuro, e não disse ao povo de Israel que me procurasse no lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade e o digo sempre, e o que digo sempre merece confiança. O Senhor Deus diz: venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida, e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões. Consultem uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim, e eu os salvarei, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome. O que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão. É isso. E aí, só voltando um pouco pra gente falar aqui sobre essa parte. Então, eu acho bem interessante esse primeiro início aqui, que vai dizer: um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. Cara, quem somos nós para falar como Deus deve agir? Deus é Deus, Ele criou tudo, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe o que está fazendo. Um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Sendo que Deus mesmo fez e fez ele vir, e às vezes enfrentou um monte de desafio na gravidez antes dela, e isso e aquilo. Mas ele falou: eu tenho um propósito para esse menino, e esse menino tá dando um trabalho, tá se perguntando aos pais que não mandei vocês irem lá ter prazer. Querido, seus pais foram só usados. O Senhor, o Santo Deus de Israel, seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Quantas vezes nós estamos nos perguntando: nossa, é assim, Deus? É para isso que o Senhor me trouxe ao mundo? É para viver, né, essa vida? Não sei o quê. E o Senhor tá trabalhando por trás, tá trabalhando em você, sabe? Ontem eu tava ouvindo sobre países altamente perseguidos, né? Igrejas consideradas sofredoras pelo nome de Cristo, de gente dizendo que, tipo,
o cara assim ficava preso enquanto a mulher dele estava sendo violentada, e eles viravam e violentavam a mulher na frente dele, e ele virava e estava a ponto de negar, porque eles só queriam que ele falasse assim: eu nego Jesus, eu nego Jesus. E ele disse que estava a ponto de falar, e a sua mulher virou e falou: não nega Jesus, sendo violentada, não nega Jesus, não nega Jesus, porque ele é a única coisa que nós temos. Sabe quantas vezes nós estamos passando por menos coisas? E só para finalizar, então vai finalizar dizendo assim, ó: fiz um juramento no meu próprio nome, o que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. O que nós encontramos, se eu não me engano, em Apocalipse: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém? É isso. Beijo. Tchau, tchau. Boa quarta.